está você? Eu estou aqui tentando me encher de coragem, vou até falar empoderar minha alma, para falar de um assunto que eu tenho adiado, que é uma passagem recente da minha vida e que a gente nunca vai estar preparado. E eu achei que eu estaria mais preparada do que eu estou até hoje, que é o luto. E é o luto da perda da minha mãe. Hoje nós estamos no dia 23 de maio de 2022 e minha mãe faleceu no dia 13 de fevereiro. E com isso, eu vim trazendo uma vivência de achar que eu estava preparada, que nós estamos preparados, porque a gente tem muito que agradecer, que minha mãe chegou a completar quase seus 96 anos, uma pessoa que de um jeito ou de outro a gente sempre viveu relativamente próximo, na mesma cidade, então tem a história junto, né? Somos em vários irmãos. Ela veio com uma saúde bastante lúcida até o final, até a véspera. Eu não lembro da minha mãe passar por nenhuma cirurgia. Eu acho que só a cirurgia da catarata e uma vez de um dente, mas não foi uma pessoa que trouxe doença, que foi sendo cuidado de doença. Ela realmente foi em função da idade mesmo, a vida vai, né, os órgãos vão se gastando e você acha que na hora que chegou a hora, que não é hora ainda, né? E que é um sentimento muito estranho, porque quando eu perdi meu pai era um grande amor da minha vida. Mas eu tinha mãe, então quando a minha mãe se foi, eu vi que uma linha inteira, né, os meus ascendentes, todos se foram. Então agora eu sou a linha da ascendente, porque daqui são para os meus filhos, são para os meus netos. E o interessante é que eu me preparei para isso, me preparei respeitando o que era melhor para ela, me preparei respeitando as necessidades dela, respeitando as escolhas dela e entendendo que dali para frente não seria uma vida que ela gostaria de levar. Mas só que a gente nunca está pronto. Porque eu estou falando sem marear muitos olhos, mas eu tenho muita dificuldade em falar e quando eu lembro, isso vai me dando um engasgo. Só que a gente, de verdade, tem que respeitar o que era melhor para ela. E dali para frente, o melhor para ela não era ficar com as restrições que ela ficaria. E ela foi extremamente bem cuidada, ela foi em paz. Ela teve na vida dela grandes escolhas, é uma mulher foi muito avançada para o tempo dela. E ela deixou muitos bons exemplos, né? A maneira como ela entendia, uma mulher muito culta. E eu sei que isso dói, que eu tenho que viver esse período e que esse período vai diminuindo a dor e vai trazendo cada vez mais as boas lembranças. Porque isso é o que eu acho importante. Então, eu estou vivendo nesse ano de 22, eu falo que esse ano foi o ano tudo das minhas primeiras coisas. Foi o primeiro aniversário da minha mãe que ela não estava aqui, em relação, né, a ela. Foi o primeiro dia das mães sem ela e eu ainda tive uma porcaria de fazer parte da estatística do Covid, de precisar ser internada no dia das mães. Além de não ter minha mãe ainda, não pude nem com os meus filhos. Esse vai ser o primeiro ano para tudo sem a minha matriarca. Então, se falar que eu estou preparada, eu falo que eu estou. É mentira. Porque de vez em quando a gente se pega num choro doído e depois ele passa um pouquinho, né? E eu andei lendo sobre luto, andei lendo sobre prazos de luto e eu entendo que eu tenho que respeitar isso. Eu tenho que chorar quando eu tenho vontade, eu tenho que reclamar quando eu tenho vontade, eu tenho que desabafar quando eu tenho vontade, eu tenho que sorrir para as boas lembranças quando elas vêm. Eu tenho que exemplificar essa mulher que ela foi até para os meus filhos e para os meus netos. E que isso é só o tempo. Uma coisa que é muito importante quando eu quero lembrar da reta final dela,
às vezes, não são todas as pessoas que são aquelas que são muito próximas ao cuidado. Eu, por exemplo, eu não fui aquela que ajudei proximamente a minha mãe ao banho, às trocas, a algumas coisas, mas eu sabia do que minha mãe gostava. Então, toda vez era sábado, vinha na minha casa, sempre tinha as coisas que ela gostava de comer, ela já estava com algumas cuidadoras que vinham junto, o que ela gostava de assistir, então sempre depois da refeição ela ficava lá, que eu falava que era o bercinho dela, assistindo. Gente, não vou nem contar quantas vezes ela assistiu O Vento Levou. E O Vento Levou. Quem não assistiu esse filme, eu recomendo, são 2 partes. Um clássico era o que ela gostava. De vez em quando a gente dava um olezinho nela, porque ela gostava do vinho, então, assim, o que podia, né, com moderação. Mas assim, eu tenho história da minha mãe. Eu lembro da minha mãe, em muitas ocasiões, em experiências de viagens, que eu tive muitas viagens com ela, ela viajou muito comigo, muito comigo, com meu marido, com meus filhos, sempre passeando. Às vezes eu ficava olhando as crianças enquanto ela saía com o marido para ir tomar alguma coisa, que ela gostava da cervejinha dela, ele também, né? Então eu cuidava das crianças e ela ia, convivi muito com ótimos momentos. Se você falar qual é a diferença do pai e da mãe, algumas coisas, o jeito dela cozinhar, eu me lembro perfeitamente, e às vezes quando eu faço alguma comida que é de coisas que ela gostava, ou que a família gostava, ou que ela fazia muito, porque a quantidade dela era muito grande, eu lembro disso com carinho, né? Então, olha, chorar sim, orar sempre, 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 sempre. Pedir pela paz dela, porque ela foi em paz. Ela, com certeza, talvez não fosse a hora dela ir, mas chegou a hora e eu sei que ela estava pronta para isso. E viver meus primeiros momentos, minhas primeiras vezes, que não vai dar para ninguém viver no meu lugar, né? E entender que luto é isso. Luto é o tempo ajudar a trazer as lembranças com muito carinho e amor, sem sofrimento. E vai chegar uma hora que isso vai ficar mais forte ainda. Agora, é surreal você pensar que vai chegar na casa dela e ela não está lá. Mas está na alma da gente, e é na alma da gente que ela vai ficar. E esse luto eu vou ter que viver. Ninguém vai poder viver por mim, como cada irmão vai viver o seu luto. Se tem alguma dica para a gente trazer essas lembranças de uma forma não doída e muito amorosa, me conta. Porque de vez em quando o controle não obedece. E a gente, despenca. Dá vontade de ficar o dia inteiro dentro do quarto, de não fazer nada e não pensar em nada. Mas hoje, eu sou a mãe, eu sou a avó, eu sou a próxima linha e a gente tá aí para não deixar, né, para a Bisa ser sempre lembrada da maneira como ela sempre foi. Uma mulher digna, bonita, toda arrumada, sempre com o colarzinho, com o brinquinho de pérola. Essa é a lembrança que a gente tem dela. Aquela lá que de vez em quando soltava as pérolas, que um dia, se eu escrever as pérolas da minha mãe, nós vamos rir o ano inteiro. Eu me despeço. Dica, sempre é bom. Me conta como é que foi para você. Eu sei que o meu tempo ainda é curto, mas eu percebo que isso vai demorar um pouquinho para passar. Quanto tempo levou, vai levar, eu não sei. Mas talvez você me dê uma dica aí que eu possa me confortar um pouco mais. Quero agradecer aos amigos que foram muito próximos. Eu sei que a gente não sabe muito o que fazer e falar nessa hora, mas eu tive amigos de muito amor que me ajudaram bastante. Um beijo. Fale nisso, vai voltar com um assunto não tão doído para mim.